Aquela pessoa que tá pensando em se formar em medicina para ter o glamour e o faturamento que o médico tinha lá no passado, quando se tinha um médico em cada cidade, Uhum. não vai ter. Esqueça. Uhum. Volte para casa, pense em outra coisa. Eu aprendi a ter esse equilíbrio de aprender e dosar, sabe? Aprender a entregar, não entregar tudo, porque eu preciso me alimentar também, preciso ter esse conhecimento para mim, mas também deixando as pessoas. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Simple Talk. Eu estou muito feliz em receber vocês mais uma vez aqui. O Simple Talk nasceu com um propósito: conectar histórias reais. Aqui nós falamos sobre fé, vida e negócios. E essa convidada é uma convidada especial. A gente se conecta no momento certo com as pessoas. Estou muito feliz em receber ela aqui. Nós vamos falar sobre um assunto que vocês vão amar, com certeza. Então fiquem aí, fiquem ligadinhos. Já vão curtindo esse episódio para que vocês possam passar para outras pessoas também. Hoje eu convido uma pessoa que está fazendo parte da minha história. Está fazendo parte das pessoas me perguntam: como que você tá linda? Tem o dedinho dela, tá? Doutora Raila Teixeira está aqui hoje. Quero te agradecer muito esse convite, conseguir dentro da sua agenda, né? É. Então, gente, vocês vão saber toda essa história dessa mulher. Quero te agradecer muito por você ter conseguido estar aqui hoje e a gente colaborar com esse assunto que vai abranger homens e mulheres e todo mundo que quer melhorar um pouquinho na saúde, quer melhorar como pessoa. Então, assim, fico muito feliz. Seja muito bem-vinda. O microfone é seu e a gente vai conversar muito aqui. Obrigada, Van. Eu adorei. Adorei a proposta também do Cipol Talk. Acho que a gente tem que conversar um pouco mais sobre o que tem por trás, né, dos profissionais que têm se destacado. Que a gente não é só profissional, existe uma pessoa ali, uma história, tem toda uma questão de quem nós somos, né? E o que a gente precisa ser para conseguir ter sucesso, né? Então, enfim, agradeço muito, né, por poder estar aqui. Eu espero conseguir contribuir ao máximo para o seu propósito aqui no Cipol Talk. Ai, que bom. E eu já quero começar assim, gente. Como que é a vida de uma médica? Como que foi a sua trajetória? Conta para nós, esse foi sempre um sonho seu, ser médica? Sempre, desde criança. Então, é uma coisa que eu não sei explicar, porque não tinha médicos na família. Eu não me lembro de nenhum filme ou desenho que eu assistia, nem meus pais sabiam me dizer isso. Então, quando perguntaram o que eu queria ser, eu disse que queria Já ser s- médica. E desde criança eu gostava de fazer cirurgias nas bonecas, até mesmo quando a gente estava viajando pro interior, que tinha bichinho. Eu já queria, já gostava de fazer isso, entendeu? Então, sempre tive esse ímpeto por buscar esse cuidado. Cuidar de pessoas, né? É Uhum. engraçado como isso nasce e o dom, ele é visto, porque eu vejo que você tem, sua trajetória na medicina, ela tá muito bonita, as pessoas param você, as pessoas querem saber o que está acontecendo, como que você pensa, e é exatamente isso, gente. Por trás de uma grande médica existe uma pessoa que tem as dores, que tem nós temos as nossas emoções, as nossas conquistas. E a medicina para você hoje, como você conectou as pessoas? Como que você enxerga hoje os pacientes para você? Como é que eles chegam? Chegam com dores? Sim, mas aí Sim. você continua, porque eu vejo que você cuida muito das pessoas, vai Uhum. além do só tratar. Assim, eu desenvolvi, eu não sei se por ser muito apaixonada pela questão do cuidar, desde a faculdade eu refleti assim, não é só a doença, Uhum. é o doente, entende? Uma pessoa que busca, por exemplo, quer emagrecer, que é a realidade do meu consultório, né? Hoje eu trabalho com nutrologia e o nosso maior forte é emagrecimento e performance. Então a pessoa busca emagrecer, mas eu não tenho que olhar só dar o resultado para ela. Eu tenho que entender o que que fez ela chegar até aquele ponto. E é Uhum. lógico que a gente tem que entender os hábitos de vida, a relação dessa pessoa com a alimentação, o histórico familiar. Então tem que levar tudo em consideração. Eu tinha essa visão desde a faculdade de não Uhum. olhar para a doença e sim para o doente. Para Então, que é doente. uma pessoa que tem um contexto social, que tem um contexto histórico, que tem um contexto genético também. Então, tudo isso a gente tem que enxergar. Então, por isso que eu tenho essa visão holística e essa visão já é
já está implementada em grandes centros, né, de saúde no mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o NIH, que é o maior sistema de saúde do mundo, que é implementado no Reino Unido, e eu sempre fui uma curiosa de tratar dessa forma, de uma forma holística. Então, até hoje, essa é a minha máxima no consultório. Eu sei tudo dos meus pacientes, eu pergunto tudo, eu me meto em tudo. Eu falo, olha, a doutora é metida, não tenha vergonha não. Que lindo. Nós conversamos um pouquinho esses dias atrás e você falou sobre o seu pai. Você comentou que seu pai falava, né? Minha filha vai ser médica, minha filha. É a Ele é o seu doutora da super-herói. casa. Ele foi, assim, Sim, uma sim, ele pessoa. foi. É uma pessoa que eu sinto muita falta hoje quando preciso tomar uma decisão e eu fico pensando o que que ele falaria, né, sobre isso, né? Para quem não sabe, eu perdi meu pai em 2010 num acidente de moto e logo no final desse ano eu passei na universidade pública, né? Que era o acordo que eu tinha Aham, ali com com ele, que ele. ele falava, minha filha, a única herança que o papai pode lhe dar é educação. Você eu não vou deixar nada pra você, dinheiro, não sei o que eu não Aham, tenho. E aham. realmente, mas foi a melhor coisa. Hoje, na verdade, eu nunca me senti menor quando eu estava com outras pessoas, porque eu via que eu tenho algo que dinheiro nenhum compra, que são valores, que de uma família que, apesar de ser muito humilde, a minha família é extremamente honesta, correta, tem palavras, são tementes a Deus. E eu fui criada nesse ambiente. Então a gente não se corrompe, a gente não usa de má fé pra nada. E isso eu vejo que as pessoas estão bem carentes disso. Tanto que Uhum. tem aumentado muito esses treinamentos, né, de coach, mas na verdade eu vivi isso desde a minha infância. A minha mãe era minha Sim. coach ali, Aham, ela e meu pai. aham. E tanto que é isso, as lembranças que eu tenho dele é a gente na moto indo nos colégios pedir desconto, que eu fazia prova para estudar Aham. nos melhores colégios de Fortaleza, eu fazia uma prova para conseguir bolsa. Hã. E aí a gente ia na maior cara de pau. Ele chegava, ó, minha filha quer ser médica e a escola de vocês aqui é boa, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele dizia, né? Nossa! Aí ele dizia, Ele mais já fácil. ia eu já ia Mas direto. Mas ela era. é boa. E eu ficava morrendo de vergonha. Eu tinha muita Aham, vergonha, eu confesso. aham. Mas aí ele falava, mas pode passar qualquer prova aí que ela passa. Qualquer prova que você No quiser botar pra ela aí, ela que passa, que a incrível menina é isso. inteligente. E era mesmo, Era. e sou mesmo, e foi uma. Eu realmente nunca deixei a peteca cair. Uma coisa que ninguém que estudou comigo, esteve comigo, em algum momento da vida vai dizer: nossa, a Raila é preguiçosa, a Raila é incompetente ou não é inteligente. Nunca. Isso você nunca vai ouvir. Pode fazer uma pesquisa das pessoas do meu passado, as do presente, não tem. Isso daí eu não deixo realmente falhar. Isso é muito importante, porque quando você tem isso com clareza e sabe o que você quer, nada te abala, né. Claro que nós Uhum. temos os problemas sim, mas você tem onde você quer chegar. E aí, É. isso não vai te impedir de nada. E como eu vejo muito que você é muito determinada, isso eu vou te perguntar, como que Deus entra nessa sua comunicação? Porque é muito forte para você, é nítido ver como que é a sua comunicação. Dá a impressão que você conversa com Deus assim, Full né? time. É. Exatamente, eu tive essa impressão, gente. É. É uma boa pergunta, porque desde quando eu comecei a definir o meu futuro, parecia realmente que eu já estava brifada. Sim. Assim, parecia que eu já sabia, assim. Realmente não tem muita novidade. Uhum, Eu uhum. vivo hoje as coisas que eu, quando criança, já construía, eu já co-criava esse mundo de hoje. As minhas Barbies já eram Nossa. médicas, todas as minhas bonecas eram Aham. médicas, bem-sucedidas, eram médicas e empresárias. Eu lembro que E teve uma época empresários. que a historinha que eu Aham. contava era a Barbie que tinha uma franquia do McDonald's. Então, logo uma das primeiras coisas que eu procurei, quando começou a sobrar ali um dinheirinho já Aham. trabalhando, foi procurar como que era para ser franqueado no McDonald's. Já Nossa, ela eu já disse, vou tinha realizar os sonhos empreendedorismo da já. Barbie, né? Aham. Aí, mas enfim, não foi pra frente, tá? Não tenho franquia do Uhum. McDonald's, né? Enfim, ainda mais tenho empreendido na área mesmo de saúde e de educação em saúde. Mas eu sempre tive essa veia de não só ser médica, mas me posicionar como empresária, como profissional liberal autônoma. Isso faz muita diferença, porque você
Você é forte, você se torna uma pessoa forte quando você sabe o que você quer. Claro que nós temos algumas coisas que eu te pergunto assim, como que é a Raila doce? Ah, porque a gente vê uma pessoa muito forte, Raila, bem assim, você passa essa força, essa energia, sabe? E aí, onde que tá a sua doçura? Onde que tá a sua. Você é uma mulher super feminina, mas assim, onde que você fala assim, ai, gente, eu sou humana aqui, eu choro bastante também. Como que funciona isso? Isso realmente não é muito acessível. Gente, não é Às acessível. vezes eu pergunto: "Cadê?", mas é isso, eu Sentimento. tenho a vida pra mim não foi eu não tive uma vida fofinha, docinha, então eu tive que me tornar uma mulher muito forte, e Uhum. hoje eu faço terapia pra me desarmar, essa é a verdade. Sim. Mas eu estou sempre na posição de defesa, essa sou eu, é muito difícil quebrar isso, mas quem tem acesso a isso, né, que você vê que ao mesmo tempo eu sou extremamente carismática, tenho É, muitos amigos, eu tenho exato. as mesmas amizades da época da minha infância de rua, então assim, eu sou muito fiel às pessoas e quem realmente conhece meu coração sabe que tem carisma, que tem amor, que tem carinho, mas, não é tão fácil acessar, Acessar. às vezes até pra mim. Uhum. Para você se Às liberar, vezes você até pra fala: mim. "Tem alguém aí que Eu precisa". fico: "Opa". É, é Não é incrível. fácil. Para quem está fazendo a faculdade de medicina, que é um sonho, né, ainda a gente continua, com esse sonho, tem muitas pessoas sonhando com isso. Quando se forma, qual que é o grande desafio? Porque vem aquela essa empolgação toda, é a profissão que eu sonho, é o que eu quero, tá. Aí formou, como que funciona? Olha, tá ficando cada vez mais difícil, porque Uhum, hoje tem muitos médicos e a gente continua com aquela pessoa que tá pensando em se formar em medicina para ter o glamour e o faturamento que o médico tinha lá no passado, quando se tinha um médico em cada cidade, uhum, não vai ter. Esqueça, uhum, volte para casa, pense em outra coisa. Falo, sou muito franca com isso, porque primeiro, você tudo aquilo que você tá indo atrás de dinheiro, que não tem propósito, não vai dar certo. Quanto mais você quer dinheiro, mais o dinheiro foge de você. Você tem que ter, primeiramente, um propósito. O que é que eu posso fazer que vai ajudar as pessoas? E aí você reflete sobre isso, ou analisa suas habilidades. Ah, realmente medicina é a carreira que eu quero seguir. Certo, então siga essa carreira, seja o melhor da faculdade, mas não deixe de ir para campo. O que é ir para campo? Eu, logo no primeiro ano de faculdade, já me apresentei para um cirurgião no hospital de emergência. Cheguei e disse: Ô doutor, sou a Raila, tô no primeiro ano de medicina, não tenho ninguém aqui na cidade. Gostaria muito de aprender sobre cirurgia. Posso acompanhar o senhor? Seja cara de pau. Aquilo que você sabe que você quer, meu pai sempre falava isso pra mim. O que faz vergonha é matar, roubar, mentir, ser desonesto. Se você não tá sendo desonesto com ninguém, fale. fale. Fale, busque, não tenha vergonha. Vá lá e diga: ó, sou eu, sou assim assado, quero isso. Pode ser? Pronto. E eu era assim, a brifada. Chegava já, Aham, opa, doutor, tudo bem? Doutora Raila aqui. Quero. aham, Doutora não, né? Sou aham. acadêmica da Acadêmica, você se Universidade Federal, não sei o quê. posicionou. Gostaria de acompanhar o senhor. Eu sou do Aham, Ceará e aham. tô aqui sozinha, sem família. Então eu tô livre. Final de semana, feriado e de madrugada. Pode me chamar. E assim foi. E eu trabalhei de graça por bastante tempo, acompanhando eles. E se eles me davam conteúdo para estudar, eu ia estudar. Então a pessoa tem que estar muito apaixonada para fazer isso. Por isso que eu acho que hoje o acadêmico que não está disposto a fazer isso, ele vai ter uma carreira aos troncos e barrancos aí com muita dificuldade, porque a medicina mudou. Uhum, Hoje a gente está uma profissão cada vez mais desvalorizada, tá? Principalmente no serviço de assistencialismo, que é o SUS. aham. Então, os médicos ficam presos ali num lugar que tem um ambiente inóspito, não permite que você evolua na sua carreira, não dá tempo para você ter atualizações, enfim, tem uma sobrecarga com baixos valores de salário, assim, chega a ser vergonhoso. Vergonhoso. E eu já identifiquei isso muito cedo Aham. e pensei em um ano, eu criei uma estratégia para sair disso. Eu disse: "Eu não vou ficar aqui". Isso daqui chega a hoje a cada, eh, a em 5 anos de formado, Uhum. 70% dos médicos já pensam em sair da profissão. Nossa. Alguns apresentando burnout, outros com crise de ansiedade, já decorrentes da profissão, da sobrecarga da profissão. Uhum. Realmente mudou muito, então eu acho isso bem desumano e acho que o médico ele não é a culpa é dele mesmo, é nossa, é da classe.
porque não nos posicionamos. Todos Uhum. têm que se posicionar, buscar ser melhor, não aceitar condições medíocres. Condições medíocres não é só relacionado ao salário, mas também ao respeito. O médico que não tem tempo de chegar em casa e estudar com prazer, sabe, tranquilo, pegar e ler um artigo novo, se atualizar, Uhum. pensar em um caso que ele viu durante o dia, não está sendo respeitado. A gente tem amor pelo que faz, mas tem que ser certo, tem que ser correto. Não é chegou de pirona, voltarei, tchau. Não, não é isso. Uhum. Mas Uhum. por que que aquele paciente chegou daquele jeito? Como foi o desfecho? Eu consigo acompanhar ou não aquele desfecho? Entendeu? Então hoje tá ficando uma coisa muito massificada, sacrificante, e os médicos precisam se posicionar. Então, ou você ama muito e Ou compra você essa guerra, ou volta pra casa, meu filho, e vai fazer outra coisa. porque é um desafio grande, né, se a gente for pensar, assim, é muito foi criado falando que a medicina era linda e não é É. bem essa a realidade, que ela está comentando com a gente a realidade que ela passou. Ela não Uhum. pulou a fase de dar plantões não, gente. Hoje nós vamos contar o momento que ela está vivendo hoje. Chegou nesse momento profissional onde as pessoas querem saber com você, mas teve essa trajetória de dor lá. Nós comentamos assim, é desumano até, né? Uhum. Como que pode você tratar do humano, né? Você está tratando e você chega a ser desumano lá no início da profissão. Então, é bom ficar alerta, mas é o que você falou, o diferencial, posicionamento. Eu quero ser, então vou ser a melhor, né? Você tem É. que ter isso bem firme. E hoje, trazendo já para a realidade de hoje você já tem um Uhum. posicionamento, eu te acompanho, você já trouxe o digital para a tua vida, e o posicionamento seu nas redes sociais, eu vejo que você se comunica muito bem, você dá voz, você dá Uhum. firmeza àquilo que você quer passar. Ela é especialista em terapias, injetáveis, e ela vem é muito importante, gente, porque esse assunto, ele tem que ser com quem entende mesmo. Tem coisas, assim, que você busca ali na internet, a pessoa não tem especialização, não e tá ficando então eu estou conversando com ela há algum tempo, eu estou vendo quão a terapia injetável não é só para emagrecimento, eu aprendi com você agora. Ah, sim. Porque nós estamos desse lado como pacientes, a gente achou que era eu imaginava que era só para isso. E você falou: Sim. "Não, é para dor, cura várias coisas, né". Sim, sim. Na verdade, as terapias nutricionais injetáveis, elas estão dentro ali da medicina integrativa, então entra em práticas integrativas da medicina, e elas podem ser, associadas a diversas patologias. O que está acontecendo com o mundo hoje? Na verdade, desde a Revolução Industrial, a nossa alimentação ela caiu muito, né, de qualidade, Uhum. e foi só Piorando. piorando, principalmente em países, né, de baixo poder econômico como o Brasil. A gente ainda é um país que, embora seja forte produtor, a nossa população ainda não se compara, por exemplo, nos Estados Unidos, Hum. tá? Mas a gente tem uma alimentação muito pobre, e isso tem gerado carências nutricionais que acabam repercutindo nas doenças crônicas. Então, o alto número de diabéticos, de hipertensos, de pessoas desenvolvendo doenças autoimunes, os cânceres cada vez em idade mais jovem. Então, tudo isso tem relação com os transtornos nutricionais e carências nutricionais. Então, daí, as terapias nutricionais injetáveis, elas têm um papel importante de ajudar não só no tratamento das deficiências, das carências, né, nutricionais, mas também desinflamar. É como se eu usasse um antioxidante por uma via com maior biodisponibilidade, então é mais rápido o efeito. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, você toma um Uhum. comprimido de dipirona. Nem sempre a dor de cabeça vai passar. Aí você vai no pronto-socorro, toma uma injeção intramuscular de dipirona. Você já sai de lá bonzinho, 20 minutos você já tá bom, Sim. né? Aham, Então, sim. por quê? A medicação, ela chegou ao alvo mais rapidamente pela Faz sentido. biodisponibilidade da via. Então, Aham. da mesma forma, a gente consegue fazer a vitamina C, um ácido alfa-lipoico, uma glutationa. Quando nós estamos com as doenças crônicas, elas têm uma base inflamatória e uma inflamação a longo prazo, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, que nem sempre ela vai dar uma reação muito intensa, uma manifestação como febre, algo intenso. Então você vai Uhum. sofrendo aos poucos. É Uhum. aquele cansaço que ninguém sabe de onde vem, é uma fadiga, é o cabelo caindo e você tomando vitamina oral e não melhora, é o estresse, né, que acaba você tendo uma labilidade de humor,
muito expressiva ao longo do dia, isso também tem relação com os nutrientes, tá? Porque o nosso humor é regulado pelos nossos neurotransmissores e 90% deles são produzidos no intestino. Então, se eu tenho um intestino com hipermeabilidade, com desbiose, isso também vai alterar o meu humor. Então, olha só quantas Quantas coisas têm relação com a nutrição, quantas coisas. Então, é a partir disso que a gente consegue otimizar tratamentos convencionais. Então, é assim: eu tenho um paciente cardiopata que faz o uso de uma medicação para controle da pressão, para controle do ritmo cardíaco, mas está com sobrepeso. Então, eu posso usar as terapias nutricionais injetáveis para otimizar o tratamento desse paciente, ao invés de somar mais medicações ou aumentar a dose das medicações convencionais. Então, esse é o princípio: é a gente trazer uma abordagem diferenciada, mais natural, porque a base do tratamento é com suplementos, com vitaminas, com sim. antioxidantes, minerais, mas por uma via que é mais eficiente, que é a via injetável. Pode ser intramuscular, pode ser endovenoso, pode ser subcutâneo, né? Isso a Uhum. gente decide de acordo com o que vai ser feito e com o status do paciente. Então, é para isso que a gente consegue agregar. Então, ela entra em todas as doenças que têm inflamação como base e Uhum. carências nutricionais. Então faz por isso que ela tem feito o além, né, que nós vemos assim, o emagrecimento é o que parece que é o que as pessoas já estão tá todo mundo usando injetável para isso, mas agora com o entendimento, você explicando, é Uhum. muito mais profundo sobre isso. Sim, sim. E que momento agora está a sua carreira? Porque eu vejo, pessoas tendo acesso a você, te procurando para médicos, pessoas da área da saúde, procurando ela para aprender isso. Eu vi Uhum. esse posicionamento seu em ensinar. Como que está o seu momento na sua carreira hoje? Na verdade, eu sempre gostei de falar o que eu sei, eu nunca escondi o jogo. Então, Aham. em todos os momentos, eu usava as redes sociais para falar sobre isso. E não é por nada, eu nunca tive nenhum objetivo claro com rede social, né? Isso foi amadurecer nos últimos 2 anos. Mas era porque eu queria falar, porque eu sou apaixonada pelo que eu falo, Uhum. pelo que eu faço. Então, eu queria que mais pessoas soubessem. Então, eu usava sempre disso. E então eu dei minha primeira aula, fui convidada para dar minha primeira aula sobre as terapias injetáveis em 2018. E aí, depois disso, sempre tinha alguma empresa me convidando para poder palestrar para médicos. E aí eu comecei a desenvolver o meu produto, mas já tem pouco tempo, né? Tem Uhum. 2 anos que eu comecei com a mentoria individualizada, onde eu ajudo o colega que quer começar a trabalhar com as terapias nutricionais injetáveis, mas não sabe por onde começar. Porque Hum. assim, eu também passei por isso. Eu tinha feito vários cursos e especializações, não sei o quê. Aí você fica, a gente chama isso de inchaço de De conhecimento. conhecimento. Cheia Aham. de conhecimento, mas e a aplicação disso? E a segurança para fazer? Né? Porque é algo muito novo, né? Principalmente Aham. aqui no Brasil tem médicos que abominam. Então, é aquele medo também. Eu venho de uma formação muito categórica, né? De universidade pública e diversos trabalhos publicados no mundo inteiro. Eu tive Uhum. trabalhos publicados internacionalmente durante a faculdade. Então você fica com receio de aplicar. E aí eu tive que primeiro quebrar minhas crenças e começar a fazer e ver que eu estava ajudando as pessoas e ver que aquilo tinha muitos feedbacks positivos. E aí quando eu comecei a ter experiência mesmo nos meus casos, que eu passei a ajudar os meus colegas. Então hoje eu ajudo médicos a implementar as terapias nutricionais injetáveis dentro da sua especialidade. Então, se é ginecologista, tem como? Tem. O ginecologista ele vai lidar com endometriose, síndrome de ovários policísticos, mulheres no climatério, menopausa, que se eu entro com nutrição injetável, eu otimizo muito os tratamentos e deixo ela com aquele tratamento que ela precisa de remédio, ela vai usar a mínima dose efetiva. Isso melhora muito a sobrevida dessas pacientes e a qualidade de vida. Então, eu implemento em todas as especialidades, dermatologia, cirurgia plástica, eu faço protocolos pré e pós-cirurgia, pacientes, gastro, que também tem tratamentos que são muito benéficos para esses pacientes, utilizar outras vias, poupar a via oral para uso de suplementos e várias outras especialidades, pediatria também.
Psiquiatria, eu falo que o psiquiatra que não sabe sobre intestino, ele não sabe tratar o paciente, né, tá bem atrasado. Então, as terapias nutricionais injetáveis ajudam também nisso, saber Ajuda. suplementar, saber entregar os cofatores que vão aumentar a dopamina, serotonina, noradrenalina, etcétera. Uhum. É bem complexo, É mas é bem muito nossa, a bom. gente ficaria aqui muito tempo. Mas pelo que eu entendi, então, é esse transformar, não só quando você vê o seu paciente, bem, saudável, com energia, você veio com os pacientes hoje você também está transformando profissionais, os colegas da área da saúde, Sim, né? pra não sofrerem o que eu Para não sofri. sofrer, porque nada como a gente passar pela experiência. Nós É. conversamos um pouquinho, você estava falando do seu quantos metros quadrados que era o consultório Eu quando comecei alugando um consultório 6x6. e fez toda a E eu diferença. eu que era Hã, o marketing, eu hã. que era a secretária, a recepcionista que agendava, recebia o paciente, fazia o trabalho da enfermagem, que eu fazia a aplicação da medicação, e depois eu ainda recebia e tirava a Uhum. nota fiscal. E fazia o Nossa, pós-vendas, né, acompanhava depois essa paciente, né, para saber como estava, quando que ela ia retornar, sim, saber metrificar os resultados. E sim. essa questão mas isso foi muito bom eu entender todos esses processos, porque daí eu criei uma metodologia que é replicável e que dá liberdade para o médico, entende? Hum, Então isso foi muito bom para mim isso. Na época eu não entendia como eu entendo hoje, na época uhum. era fazendo e assim pensando: "Nossa, isso acontece comigo", Comigo, né, aquelas aquela reclamações, né, que a pé da gente faz, vida, não é. entende. É, Aí é. depois eu fui vendo, mas eu não consegui abrir mão também, porque eu queria muito que ver se aquilo estava realmente certo. Então eu queria metrificar por mim mesma. E realmente é muito bom. As terapias injetáveis eu falo que só quem fala mal é quem não conhece, quem não estudou ou quem não foi tratado corretamente. Sim, Sabe? Então, sim, que daí realmente, tem tem essa pessoas que ficam desapontadas, porque às vezes pega um profissional que não fez o tratamento adequado, não explicou a jornada adequada, né? Porque o paciente também tem as obrigações dele. Então, a gente não pode oferecer, eu falo sempre para o paciente, ah, e vai ser tudo isso, doutor, e eu ainda vou ter que fazer dieta? Vai. vai. Oxi. Tá aí uma coisa que eu não posso fazer por você é comer a sua comida e nem ir pra academia. É, não tem Então, assim, jeito. tem coisas que não tem Uhum, jeito, que tem que fazer porque a gente foi feito pra isso, né? Geneticamente, nós somos feitos pra isso. O sedentarismo, ele é uma agressão pro organismo. uhum. A má alimentação é uma agressão para o organismo. Privação de sono é uma agressão para o organismo. E isso não tem relação somente com a obesidade e com o sobrepeso, né? Embora esse seja maior N de clientes, mas Uhum, também nas doenças crônicas em geral. uhum. Então, até predisposição a cânceres, doenças autoimunes. Então, tudo piora se você não pensa nesses fatores. Então, as terapias injetáveis, elas não Ela vem substituem para isso, a necessidade de você estabelecer rotinas de saúde. e o efeito que nós já há quanto tempo que tá que ela aquelas terapias injetáveis começou, assim, a ficar Olha, isso começou, já tem na década de 40, né, nos nossa! Estados Unidos, na cidade de Baltimore, com o coquetel de Myers. Era um médico que era tido como louco, Uhum. porque ele fazia uns coquetéis, né, com vitaminas, que depois foi descoberto que tinha vitamina C, vitaminas do complexo B, e os pacientes de diversas queixas melhoravam. Então, Uhum. tinha gente com depressão, tinha gente com fibromialgia, tinha paciente que estava se recuperando de uma cirurgia, tinha paciente com doença infecciosa, e todo mundo relatava uma melhora, um bem-estar. E isso ficou depois ele deixou ali os discípulos, né, dele, Aham, alguns médicos que deram seguimento a isso. Hoje nos Estados Unidos existem os vitamin drips, que todos os anos eu visito clínicas de aham. injetáveis pelo mundo, né. E nos Estados Unidos foi onde eu tive minhas maiores experiências, porque eles realmente utilizam dessas vias, mas sem supervisionamento médico. Então isso eu acho um pouco errado, porque acaba que eles fazem virou um commodity. E não é para virar um commodity, porque é um tratamento, é uma via que tem sua importância, sim, mas também tem riscos, então não pode virar commodity, né? Então eu acho certo o médico acompanhar o processo e indicar para cada patologia. Mas enfim, é algo que é bem antigo e que nos últimos 10 anos tem dado um boom no mundo. Hoje, nos Emirados Árabes, você vai nos hotéis de maior
eh eh, os hotéis mais caros que existem no mundo e tem lá as terapias injetáveis para os pacientes Paciente. nessa nova abordagem da medicina, que são as pessoas que buscam qualidade de Qualidade. vida. Então, eu não trato só pessoas doentes, eu Aham, trato aquela aham, pessoa aquela que que já tá tá. bem também, Aham, tipo, doutor, eu tô bem, mas eu quero ficar melhor. Então é isso. Eu falo que é o doping de pessoas comuns, aham, aham. dos não atletas, né? E é verdade, e a gente precisa, porque para você performar bem, ou Hã. seja, você é o CEO de uma grande empresa, toda hora você está sendo estimulado por estresse, toda Aham. hora você está sendo estimulado para dopamina. E muitas vezes o que você come não vai ser suficiente para ter essa resposta dopaminérgica, né? De Uhum. atenção, de memória, de foco. Uhum. Então, a gente precisa fazer uma suplementação extra. Hoje, o meu maior tipo de clientes são empresários de alta performance, Sim, são médicos, advogados e empresários de outros segmentos, muitas pessoas da tecnologia, porque são pessoas que têm acesso a muita atualização e informações. Aham. acabam buscando Buscando bastante esse tratamentos mais modernos. e esse acesso está sendo o que eu percebo agora é esse acesso está sendo já estamos vendo os efeitos bons acontecer, porque hoje nós vemos a Uhum. mulher 40 a mais e tá na idade, a mulher 40 a mais ela tá muito nova, ela tá muito jovem, se fala muito dessa mulher, você acredita que as pessoas então vamos viver mais tempo, né, com essa Sim. qualidade, sendo assim as pessoas a mulher de 40 hoje ela não que ela pareça, mas ela está tão bem, que eu acho que respeitando a idade, mas ela tá jovem, aí tem as 50 a gente vê mulheres de 60 anos que você não diz. Com certeza já é tudo isso que ela já está procurando, já está ajustando. Sim, sim. Acredito que tem acesso ao conhecimento, Uhum, acesso a bons profissionais que são atualizados. uhum, E sim, as terapias injetáveis elas podem ajudar, mas também tem a questão da reposição hormonal, né? uhum. Que a janela de oportunidade é o 40 a mais, né? E hoje eu trago isso também no meu consultório e nos meus cursos. Eu também ensino sobre a terapia de reposição hormonal pela via de implantes, porque isso transformou a minha prática clínica e eu tenho uma especialização em medicina anti-age, né, pela A4M nos Estados Unidos, que realmente é uma especialidade médica lá, né, aqui no Brasil não é, Aham, mas lá sobre como protelar as disfunções do envelhecimento. Porque o que que é envelhecer? É hã, perder a capacidade funcional, sim. né? Então você vai perdendo tanto a questão da resposta rápida ao meio ambiente, como a questão física. Perde massa muscular, perde desejo sexual, perde a capacidade reprodutiva, vai perdendo, perdendo. Então, essa perda funcional. Então, quando a gente aprende a otimizar os processos fisiológicos, você protela isso daí. Não é que eu vou rejuvenescer você, mas a gente vai atrasar um pouco mais esse relógio por Uhum, meio do uhum, nosso controle lado das funções que uhum, levam a isso, né, que seria uma função oxidativa. uhum, Então, quando a gente vai protelando esse processo de oxidação, vai regulando, e com isso entram os nutrientes, os cofatores e os hormônios, sim. nós conseguimos otimizar esse processo e a paciente tem mais qualidade de vida. Então, esse povo assim, super jovem, e Tá isso foi uma super coisa que sempre me chamou a atenção. é? Quando eu era criança, eu Aham, comparava assim, uma vez eu vi a Suzana Vieira dando uma entrevista, hã. aí eu disse: "Mãe, como é que pode essa mulher não Não envelhece, envelhece?" essa sensação. Aí a mulher aí eu disse: "Mas a dona", aí tinha uma vizinha nossa, eu não vou Uhum. falar o nome, que senão vai saber. Tinha uma Aham. vizinha nossa, tinha a mesma idade da Suzana Vieira, mas estava um caco. Aí aí ela Foi com aí eu disse: "Mãe, mas por que que ela é assim, a Suzana Vieira?" Aí minha mãe disse, né, aquela aham, resposta de aham, crença limitante: aham. "Ah, minha Ah, filha, porque ela tem o dinheiro." Eu disse: "Mas o dinheiro. que que o dinheiro dela compra? Porque ter dinheiro é um É, papel, tá, é um sim. negócio na conta, Aham, tá, o que que o dinheiro dela compra? Que aham. médica ela tá indo?" E graças a Deus, hoje eu sou uma dessas médicas que sou procurada por essas pessoas, né, Aham. desse nível. E ao longo aí eu fui procurar mesmo quem era e rapidamente, quando eu comecei a me envolver, né, no meio dessas pessoas, desses médicos que trabalhavam com longevidade, e aí eu vi que muitos deles tinham que estudar fora, e aí eu comecei a fazer também esses cursos fora do país, todo ano eu faço até hoje. Eu sou uma pessoa que estou sempre tenho a humildade de sentar para Pra aprender. aprender. Eu nunca acho que estou boa o suficiente, nunca. Tem um colega meu que fala: "Se você fizer mais um curso, eu não sei o que eu faço com você, vou te internar." Eu digo: "Ah, meu filho, esqueça. Eu não Não tenho vai gato, parar. cachorro nem papagaio. O meu negócio Uhum. É tá cada vez estudar melhor para os meus cada vez pacientes e melhor. agora para os meus mentorados, para os meus alunos também."
Isso é muito bom. Essa sensação que você está falando de fazer curso, eu na minha área também, eu tive uma época antes da pandemia que eu fazia muito isso. E aí me deram assim um relato do que eu estava fazendo, é como se fosse um conta-gotas. Eu estava enchendo demais meu conta-gotas de conhecimento, só que eu Uhum. não estava distribuindo isso. Ou então chegava e já eliminava tudo, aí eu ficava sem. Então eu aprendi a ter esse equilíbrio de aprender e dosar, sabe, aprender a entregar, não entregar tudo, porque eu preciso me alimentar também, preciso ter esse conhecimento para mim, mas também deixando as pessoas, porque hoje, Rara, nós temos um papel como essas mulheres que somos fortes, que somos vistas, que temos coragem de estar aqui, com o objetivo, deixando propósitos. Nós Uhum. somos vistas assim, nossa, elas vivem estudando, elas vivem realmente sim, nós estamos nessa busca, mas nós também entregamos isso para as pessoas. Então, nós Uhum. estamos assim, com uma ferramenta gigante do digital, é muito importante ter você como um profissional já estando nele, porque as pessoas precisam saber cada vez mais o que está acontecendo. Você tem noção de que antigamente, há um tempo atrás, a gente não tinha consulta online, né? Sim, sim. Hoje, você atende online, você faz todos os tratamentos, você Uhum. consegue acompanhar. Eu adoro atender online, até prefiro, Aham, porque acho que assim eu consigo chegar em vários lugares, sem depender da questão física. Achei que para mim foi foi. incrível isso. E também, quando eu comecei, eu não falei, mas assim, Hum, muitos colegas me viam de olho torto, assim, ah, é a blogueira agora, é blogueira. E eu sempre soube que isso ia ser bom, porque eu estudo o mercado do futuro. uhum, Hoje eu já sei o que, que vai estar em tendência daqui 10 anos. Porque uhum. eu sempre gostei de saber qual o próximo passo, Qual o próximo? onde eu vou estar. É. Sempre gostei disso. Eu tenho um ímpeto de buscar isso. Então, eu nem ligava. Eu dizia, sou blogueira mesmo. E É, logo mais você e vai ser. você é. Logo mais você vai estar me É porque nós copiando. vamos cair nessa caixa que não vai ter como se posicionar Uhum. sem estar no digital, sem estar usando isso para o benefício, para estar mostrando, Exatamente. E né? eu acho, inclusive, que é egoísta uma pessoa que tem conhecimento e não divide. Uhum. É um É egoísta. um egoísmo. Eu, Eu eu concordo falei uma vez, plenamente uma com você. pediatra me procurou e, mas eu não quero ficar parecendo que nem você. Aí eu disse, pois deveria. Uhum. Porque você sabe, muitas mães queriam ter a oportunidade de te ouvir. E não significa que elas não vão pagar a consulta. Que custa você falar sobre as doenças que você sabe no teu Instagram, no teu Facebook, ajudar pessoas que são mais carentes? Que custa? Só com a tua opinião, falar sobre como proceder com determinada emergência, como Sim. proceder para criar a criança, fazer o desmame de uma criança. Por que não? Isso são conhecimentos valiosos. Então, eu sempre provoquei, assim, nunca tive medo É. do que eu estava fazendo, Mas sabe? na todas as áreas, nós tivemos esse preconceito de estar entregando coisas que o consultório só tinha que entregar dentro de consultório ou dentro da minha profissão também. Só que eu vejo assim, os grandes que se posicionaram e hoje é entregar. Eu lembro que meu pai, na época, ele falava assim, na época do meu avô, o segredo é guardado às sete chaves. Hoje eu não concordo com isso de É. jeito nenhum. Hoje eu falo, quanto mais a gente entrega, quanto mais as pessoas chegam porque assim, tem o professor e tem o Uhum, aluno. uhum, Se o professor está ensinando, com certeza ele vai estar deixando mais, vai estar ensinando, mais pessoas vão estar aprendendo. Só que daí eu sempre falava assim, quando uma pessoa quiser contratar o grande, quem que ela contrata? O professor. o professor, porque Então, nós tem a pessoa que tem precisamos sim, mais gabarito, tem exato. mais Então não pode ter carga. medo de se É. posicionar, porque existiu isso, o segredo eu não vou contar aqui quais são os protocolos que eu estou fazendo. Não, eu acho Uhum. que nós temos mesmo que fazer e deixar o acesso a mais pessoas, porque nós temos que ser humana também, pensar que hoje uma informação que você tem, que você passa ali de graça para as pessoas, está chegando a uma pessoa que não tem condições mesmo de pagar. E nem Sim. e foi o que nós falamos, tudo não é dinheiro. Né? Uhum. É o quanto você está transformando a vida do outro, o quanto você pode estar ajudando. De repente, uma pessoa te ouvir, ela passa só assim, só mudar a chave dela, assim, eu preciso me cuidar, eu vou me alimentar melhor, só de ouvir você. Exatamente. Eu recebo diariamente relatos de pessoas que, por me acompanharem, já mudaram os hábitos. E algumas mandam até o antes e depois. Olha, doutora, só seguindo você, obrigado, você é iluminado e tal. Eu gosto muito Isso é bom, disso. né? Isso Você daí receber, né? alimenta, né? E Alimenta, é da mesma verdade. forma, quando eu vou ministrar uma aula para médicos, assim, eu entrego mesmo, Entrega. porque hoje mesmo eu respondi uma colega que queria atender lá na clínica, ela.
Ah, mas eu faço a mesma coisa que você, não tem problema? Eu disse, não, eu não tenho concorrente. E nem você. Uhum, Eu vou te ensinar a saber, ter certeza disso. uhum. Porque realmente tem gente que tem medo de Tem medo de dividir, perder, porque de tem medo de dividir. perder. Que É. conversa é essa? Uhum. Se você é bom no que faz, ninguém tira o seu. Ninguém Os tira o teus seu. pacientes já estão guardados desde quando você nasceu. Deus já preparou Já isso. preparou. É. Só que a pessoa que não tem fé e É. não se garante, não sabe E não disso. sabe onde quer chegar, né? Quem É, não sabe onde quer fica chegar, perdido, fica fica fraco. perdido, nunca chega nem a lugar nenhum. Então temos que se posicionar sim. E quais são os seus próximos projetos agora para daqui imediato? Sim, tipo 60 dias. Hoje eu tô fazendo 60 mil coisas ao mesmo tempo, Aham. né? Eu tenho eh, um programa, faço franqueamento, né, da minha metodologia para clínicas de estética e clínicas médicas. Eu também tenho uma mentoria e agora eu vou começar, se Deus quiser, rodar o Brasil com uma imersão. E a gente vai fazer a primeira imersão agora, dias 17 e 18 de maio, Uau. aqui em Alphaville. Então vai ser nossa primeira imersão em terapias nutricionais injetáveis para quem quer começar. E para quem já tem, mas está em dúvida, está inseguro, essa imersão vai ajudar muito a chegar no próximo passo. É a virada de chave. É, Ela fala que vai abrir a caixa preta. é isso aí, eu Isso é muito trazer realmente a minha importante. prática. É. Mas olha, o nosso tempo já está no final, passa tão rápido, né? Passa A gente rápido. ficaria aqui conversando, ainda mais um assunto que sobre saúde, sobre melhorar a vida do outro. Eu acho que a gente é dominado quando tem os seus escolhidos. E quando Aham. ele escolhe, ele flui. Então você vai conversando, melhorar. Imagina você ter a unção de melhorar e transformar a saúde da pessoa. Isso não tem preço e eu tenho Amém, certeza que é Deus verdade. te escolheu para isso e a sua voz vai chegar cada vez mais e no mundo. Daqui a pouco a gente vai estar vendo a doutora Raila Teixeira no mundo, gente. Esperem. Isso aí. É. Nosso tempo já está chegando no final. Quero agradecer muito vocês que acompanharam até aqui. Nossos episódios é para isso, para edificar a vida dos outros, para a gente trocar essas histórias tão boas, né? Além de ser uma médica super bem conceituada, é uma mulher que está aí vivendo tudo que uma pessoa normal passa também, mas ela tem alguns princípios e valores inegociáveis. Eu já percebi isso, e isso faz toda a diferença no seu posicionamento. Então acompanhe as redes sociais dela, nós vamos deixar aqui para vocês. Estejam acompanhando, que é novidade sempre. Essa mulher não para. Ela não para, gente. E é isso, quero te agradecer muito por você ter Ai, aqui, ter vindo até obrigada. aqui, conseguir nos tirar esse tempinho para nós, porque acaba sendo um tempinho seu também, né? De se Sim, arrumar, você tá verdade. sempre linda, mas Ah, assim, de se arrumar, de estar nesse envolvimento aqui é muito bom. Então, o Simple Talk agradece de coração e até a próxima, né? Porque a gente já a gente esquematiza outro um desse outro aqui, um episódio. outro episódio. Obrigada. Obrigada, Van. Gente, obrigada a vocês. Fiquem com Deus e fiquem ligadinhos, porque só temos, assim, pessoas incríveis para passar aqui dentro desses 12 episódios.